Me arrumem alguém educado! O bilionário gritou, jogando uma garrafa de vinho de US$ 50.000 contra a parede. Sua comitiva congelou. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Mas então, uma garçonete, uma mulher que todos haviam ignorado a noite toda, uma mulher limpando uma mesa com um pano sujo, deu um passo à frente. Ela não vacilou. Ela pegou um pedaço de vidro quebrado, olhou o bilionário morto nos olhos e sussurrou 4 palavras que o custariam seu império inteiro se ele não ouvisse. O que aconteceu em seguida não foi apenas uma cena. Foi uma guerra. E você não vai acreditar quem ela realmente era. O choque do cristal no mármore soou como um tiro. Na seção VIP ultra exclusiva do Lyonde, um restaurante em Manhattan, onde uma simples salada custava mais que um Honda Civic, o silêncio não apenas caiu. Sufocou. Arthur Sterling, um homem cujo patrimônio líquido pairava em torno do PIB de uma pequena nação europeia, estava tremendo de raiva. Seu rosto, geralmente estampado nas capas da Forbes e Fortune, como o rosto estoico da Sterling Heavy Industries, era uma máscara de fúria carmesim. Eu disse, Arthur sibilou, sua voz caindo para um registro terrivelmente baixo. Expliquem a variação na piscina de liquidez. Expliquem-me por que a fusão de sinergia hipnotizante que vocês três têm empurrado garganta abaixo por 6 meses tem um buraco de 400 milhões nas despesas operacionais. Sentados à sua frente estavam 3 homens internos que custavam mais do que as mensalidades universitárias da maioria das pessoas. Eles eram sua equipe dos sonhos, principais analistas da Goldman, tubarões jurídicos de Harvard. E agora eles pareciam meninos de escola pegos fumando atrás da academia. Sr. Sterling, o principal conselheiro, um homem escorregadio chamado Braddington, gaguejou. É um cronograma de amatização padrão. A natureza complexa do padrão, Arthur rugiu, agarrando o objeto mais próximo, uma garrafa de Chateau Margaux de 1982, e arremessando-a contra a parede. Estrondo. Vinho tinto escorria pelo papel de parede creme imaculado como uma cena de crime. Não me venham com jargão, Arthur berrou, seu peito ofegante. Eu construí esta empresa de uma garagem em Detroit. Eu sei quando estou sendo enganado. Vocês estão me dizendo que estamos comprando esta startup de tecnologia por 3 bilhões. Mas os livros mostram que eles não tiveram lucro desde a invenção do iPhone. Me arrumem alguém educado. Me arrumem alguém que realmente saiba ler um balanço sem tentar me vender uma ponte no Brooklyn. Limpa a garganta. O gerente do restaurante já estava correndo, esfregando as mãos, aterrorizado por perder sua maior baleia. Os outros clientes, CEOs, políticos e socialites, fingiam olhar para a comida, mas seus ouvidos estavam sintonizados na frequência do desastre. Arthur recostou-se na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Ele se sentia velho. Tinha 62 anos, era viúvo e estava cercado por tubarões. Ele sabia que algo estava errado com este negócio. Seu instinto, o mesmo instinto que o mandou comprar baterias de lítio 10 anos atrás, estava gritando não. Mas os números, seus conselheiros continuavam massageando os números até que parecessem perfeitos. Ele se sentia isolado. Não há ninguém? Arthur sussurrou para a sala, um apelo desesperado. Não há ninguém nesta cidade que não seja um bajulador? Limpa a garganta. Foi então que a garçonete se aproximou. Ela não era a gerente. Ela não era a Slayer. Ela era uma runner, a mais baixa das baixas na hierarquia do restaurante. Ela era quem limpava os pratos e enchia os copos de água. Ela parecia ter cerca de 30 e poucos anos, embora seus olhos tivessem o cansaço de alguém que viveu 3 vidas. Sua etiqueta, de nome torta e de plástico barato, dizia Sarah. Seu cabelo castanho estava preso em um coque bagunçado e prático, e seu uniforme era um tamanho muito grande, escondendo sua figura. Ela atravessou a poça de vinho derramado,
seus sapatos baratos de borracha moendo no vidro. O gerente, um homenzinho frenético chamado Henry, a interceptou. Sarah, volte para a cozinha. Eu chamarei a equipe de limpeza. Não incomode o Sr. Sterling. Sarah o ignorou. Ela não olhou para Henry. Ela não olhou para os conselheiros. Ela foi direto para a mesa, colocou um guardanapo limpo na frente de Arthur Sterling e começou a pegar os maiores cacos de vidro com as mãos nuas. Deixa! Arthur estalou sem olhar para cima. Vá embora! Sarah não se moveu. Ela segurou um caco de vidro verde entre o polegar e o indicador. Ela olhou para a planilha espalhada na mesa. O documento que Bradington estava usando para justificar a fusão. Não é amortização, ela disse. Sua voz era baixa, rouca, como se ela não a tivesse usado muito ultimamente, mas carregava um peso estranho. Arthur olhou para cima. Os conselheiros escarneceram. Com licença, Bradington zombou. Querida, os adultos estão conversando. Vá pegar um esfregão. Sarah nem piscou com o insulto. Ela manteve os olhos fixos em Arthur. Não é amortização, ela repetiu. Ela estendeu um dedo calejado com uma unha curta e sem polimento e bateu em uma linha específica no complexo documento financeiro. Linha 44, coluna C. É uma referência circular disfarçada de escudo fiscal. Eles estão movendo a mesma dívida entre 3 empresas de fachada para fazer parecer receita. É o mesmo truque que a Enron usou em 01, só que mais lento. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio do choque. Bradington empalideceu. Você incompetente. Quem é você? Arthur perguntou, seus olhos se estreitando. Ele a olhou apropriadamente pela primeira vez. Ele viu as linhas de cansaço ao redor dos olhos dela, os lábios rachados, o uniforme barato. Mas ele também viu uma inteligência aterrorizante queimando por trás de seu olhar. Eu sou apenas a pessoa limpando sua mesa, Sarah disse, deixando cair o caco de vidro em uma bandeja. Mas se você assinar esse acordo, Sr. Sterling, você não perderá apenas 400 milhões. Você acionará uma quebra de convênio com seu principal credor em Zurique. Eles cobrarão seus empréstimos até segunda-feira de manhã. Você estará falido até quarta-feira. Ela se virou para ir embora. Espere, Arthur comandou. Ele se levantou. Como você sabe sobre os convênios de Zurique? Essa é informação privada. Isso é classificação ultra-secreta. Sarah parou. Ela não se virou. Todo mundo fala nesta cidade, Arthur, mesmo quando a ajuda está ali servindo a água. Sente-se, Arthur disse. Não foi um pedido. Eu tenho mesas para recolher, Sarah disse. Eu disse, sente-se, Arthur rugiu. Então suavizou seu tom. Por favor, sente-se, Henry. Traga-lhe uma cadeira e uma taça de vinho. Não o barato. Abra o 96, Screaming Eagle. Henry, o gerente, parecia estar tendo um derrame. Sr. Sterling, ela é uma garçonete. Ela é a única pessoa nesta sala que acabou de fazer sentido. Arthur disse. Ele olhou para Bradington. Levante-se. Você está no lugar dela. Bradington, vermelho de vergonha e humilhado, saiu apressadamente da cabine. Sarah hesitou. Ela olhou para a porta. Por um segundo, ela parecia um cervo, pronta para disparar. A resposta de lutar ou fugir estava se acionando forte. Mas então ela olhou para Arthur, um homem sendo comido vivo por lobos. Ela suspirou, uma longa e cansada expiração, limpa a garganta e sentou-se. Fale, Arthur disse, empurrando a planilha para ela. Sarah pegou uma caneta. A maneira como ela a segurava não era como uma garçonete segura uma caneta para anotar um pedido. Ela a segurava como uma arma, como a batuta de um maestro. Você está olhando para o EBITDA, ela disse, circulando um grupo de números rapidamente. Mas você precisa olhar para os passivos fora do balanço aqui e aqui. Ela traçou linhas através dos lucros projetados. Estas não são projeções, estas são fantasias. Esta empresa que você está comprando é um navio fantasma, está vazia.
Arthur observou-la trabalhar. Ele não estava mais olhando para os números. Ele estava observando-a, a maneira como sua mente se movia, a velocidade, a agressão. Onde você aprendeu isso? Arthur perguntou calmamente. Você não é uma garçonete. Quem é você? Sarah congelou. A caneta pairou sobre o papel. A máscara escorregou por uma fração de segundo, revelando uma dor profunda e antiga. Eu não sou ninguém, ela disse suavemente. Apenas Sarah. Ninguém aprende contabilidade forense em um restaurante, Arthur contou. Eu conheço talento e conheço medo. Você está se escondendo, Sarah. De quem você está se escondendo? Antes que ela pudesse responder, um homem se aproximou da mesa. Ele era alto, vestindo um smoking que caía perfeitamente demais. Ele tinha os olhos frios e mortos de um tubarão. Este era Julian Thorne, o futuro genro de Arthur, e o homem orquestrando a fusão. Arthur. Julian sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ele olhou para Sarah com puro desgosto. Por que a ajuda está sentada na mesa? Ela está te incomodando? Sarah enrijeceu. Sua mão apertou a caneta tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela conhecia Julian, mas Julian, em sua arrogância, não a reconheceu. Ainda não. Ela está me salvando de cometer um erro, Arthur grunhiu. Ela diz que os números estão cozidos. Julian riu. Um som frio e seco. Arthur, sério? Você vai aceitar conselhos financeiros de uma mulher que limpa vômito para viver? Braddington é um graduado de Wharton. Esta mulher provavelmente não terminou o ensino médio. Ele se inclinou, aproximando o rosto do de Sarah. Vá embora, querida. Vá pegar o menu de sobremesas. Os adultos têm negócios. Sarah lentamente levantou a cabeça. Ela olhou Julian diretamente nos olhos. A variação não é um acidente, Julian, ela disse claramente. E nem foi o incêndio no armazém em 22. O rosto de Julian ficou frouxo. A cor sumiu de sua pele tão rápido que ele parecia um cadáver. Arthur olhou entre eles. O quê? Que incêndio? Sarah se levantou. Eu não posso estar aqui, ela sussurrou. Eu disse demais. Ela se virou e correu. Não andou. Correu pelo salão de jantar, passando pela anfitriã atordoada, e saiu pela porta de serviço para a noite chuvosa de Nova York. Parem-na! Arthur gritou. Mas ela se foi! Arthur virou-se para Julian. Seu futuro genro estava tremendo. O que ela quis dizer, Julian? Arthur perguntou, sua voz mortalmente calma. Que incêndio! Julian engoliu em seco. Ela é louca, Arthur. Claramente mentalmente instável. Eu vou resolver isso. Não, Arthur disse. Ele pegou seu telefone. Ele discou um número que não usava há anos. Um investigador particular chamado Graves. Um homem que costumava trabalhar para a CIA. Graves, Arthur disse ao telefone, nunca tirando os olhos de Julian. Preciso que você encontre uma mulher. Uma garçonete no Leonde. Atende por Sarah. Não me importa o custo. Encontre-a esta noite. Sarah não parou de correr até que seus pulmões queimassem e as luzes neon de Leonde fossem um borrão na distância. Ela se enfiou em uma estação de metrô na Rua 52, passando seu cartão de metrô com as mãos trêmulas. Ela desabou em um banco na plataforma, cercada pela sujeira e pelo barulho da cidade. Ela puxou os joelhos para o peito, balançando-o ligeiramente. Estúpida. Ela se repreendeu. Estúpida. 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 Você estava segura. Você estava invisível. Por que você abriu a boca? Por 3 anos, ela havia sido um fantasma. Ela havia apagado sua pegada digital, cortado laços com todos que ela já conheceu e enterrado seu passado sob camadas de uniformes baratos e silêncio. Ela não era Sarah. Seu nome verdadeiro era Catherine Vale. 5 anos atrás, Catherine Vale havia sido a CFO mais jovem na história de Wall Street. Ela era um prodígio, um gênio quanto que podia ver padrões em dados de mercado que supercomputadores perdiam. Ela havia estado na capa da revista Time. Ela era a garota de ouro da maior rival da Sterling Industries, Apex Corp.
E então ela havia sido incriminada pelo maior esquema de desvio de dinheiro da década. 300 milhões e elas sumiram. Evidências plantadas em seu laptop. Contas offshore abertas em seu nome. Ela estava enfrentando 20 anos em prisão federal. Ela sabia quem fez isso. Eram as mesmas pessoas tentando destruir Arthur Sterling agora. Um sindicato sombrio conhecido como o Círculo. Um grupo de executivos corruptos que canibalizavam empresas por dentro. Ela havia conseguido fugir do país horas antes de o FBI invadir sua cobertura. Ela passou 2 anos no Sudeste Asiático, depois na Europa, antes de se infiltrar de volta nos anúncios, desesperada para limpar seu nome. Mas ela não tinha recursos nem aliados. Então ela se tornou uma garçonete. O melhor lugar para se esconder é à vista de todos, servindo as mesmas pessoas que a destruíram, invisível aos seus olhos arrogantes. Ela tirou um telefone descartável do bolso. Era um antigo Nokia tijolão. Ela tinha um contato salvo. Tio Ben. Ben não era seu tio. Ele era Benjamin Benny Roth, um contador forense desgraçado que administrava uma loja de pornografia no Queens. Ele era a única pessoa que sabia que ela estava viva. Ela discou. Sim, uma voz ríspida respondeu. Eles me viram. Catherine sussurrou. Quem? Arthur Sterling. E Julian. Silêncio do outro lado. Então uma maldição. Julian, o gato víbora. Você tem que se mover. Se Julian sabe que você está em Nova York, você está morta. Ele pensa que você tem o drive. Eu tenho o drive, Benny. Ela disse apertando sua bolsa. Costurado no forro de sua bolsa surrada, estava um cartão micro SD, a caixa preta. Ele continha os livros razão não criptografados da Apex Corp, provando sua inocência e provando a culpa de Julian. Mas estava criptografado com uma chave biométrica que ela não conseguia quebrar sem um acesso específico ao mainframe, o mainframe de Arthur Sterling. É por isso que ela estava no Lyon. Ela estava tentando se aproximar de Arthur por meses, esperando deslizar o drive em seu bolso ou encontrar uma maneira de avisá-lo. Mas esta noite, ela havia perdido o controle. Gata, me escute, Benny disse. Vá para a casa segura no Bronx. Não volte para seu apartamento. Eles estarão lá. Eu não consigo mais correr, Benny, ela disse, lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Arthur vai assinar aquele acordo. Se ele o fizer, o círculo vence. Eles vão esvaziar sua empresa e usar o capital para lavar o dinheiro que roubaram da Apex. Eu tenho que pará-los. Você os para, você morre, Benny disse categoricamente. Se eu não os parar, eu já estou morta, ela respondeu. Ela desligou. Ela se levantou enquanto o trem do metrô freou bruscamente na estação. Ela não estava indo para o Bronx. Ela estava indo para o único lugar onde eles não esperariam que ela fosse. Ela estava indo para a casa de Arthur Sterling. Enquanto isso, de volta ao Leond, a atmosfera era tóxica. Arthur havia dispensado seus conselheiros. Ele sentou sozinho na cabine, olhando para os números que Sarah, não, esta mulher misteriosa, havia circulado. Ele procurou o nome Julian Thorne em seu iPad. Julian era o garoto de ouro, noivo da filha de Arthur, Emily. Emily, que era doce, ingênua e completamente apaixonada pelo tubarão. Arthur amava sua filha mais do que seu império. Se Julian era um traidor, seu telefone zumbiu. Era Graves, Senhor Sterling. A voz do PI estava rouca. Eu investiguei a garçonete. Sarah Jenkins. O número do seguro social pertence a uma mulher que morreu em 1998 em Ohio. Ela é um fantasma. Eu sabia, Arthur murmurou. O que mais? Eu peguei as filmagens de segurança do restaurante, Graves continuou. Eu fiz reconhecimento facial. Demorou um pouco porque ela mudou o cabelo, perdeu peso, sem maquiagem, mas a estrutura óssea coincide. Coincide com quem? Senhor Sterling, você se lembra do escândalo do cadáver da Apex 5 anos atrás?
A CFO que desapareceu com 300 milhões? O sangue de Arthur gelou. Catherine veio. Bingo. Graves disse. Você acabou de jantar com a mulher mais procurada da América Corporativa. Arthur deixou cair o telefone. Catherine Vale, a inimiga. Apex era sua maior rival. Quando ela caiu, ele havia torcido. Ele assumiu que ela era apenas mais uma executiva gananciosa. Mas e se ela não fosse? O que ela disse sobre os números esta noite era verdade. Ele havia verificado ele mesmo na última hora. Ela estava certa. O acordo era uma armadilha. Se Catherine Vale, uma mulher com todas as razões para odiá-lo, estava tentando salvá-lo, isso significava que o verdadeiro inimigo estava alguém muito mais perto. Arthur se levantou. Ele jogou uma pilha de centenas na mesa. Graves, ele disse pegando o telefone. Traga o carro. Estamos indo caçar. Para onde também, chefe? Minha cobertura, Arthur disse. Porque se eu conheço a reputação de Catherine Vale, é exatamente para lá que ela está indo. O elevador para a cobertura da Torre Sterling não tinha botões. Ele escaneava um cartão-chave e a retina do passageiro. Era uma fortaleza no céu projetada para manter o mundo fora. Arthur Sterling estava na cabine ascendente, os números digitais do andar subindo. 80 a 90 a 100. O silêncio era pesado. Ao lado dele, Graves, o investigador particular, verificou a segurança de sua Glock 19. Se ela estiver lá dentro, Graves murmurou. Ela é perigosa. Você não desvia 300 milhões sem saber como se virar. Ela pode estar armada. Ela é uma contadora, Graves, não um assassino de aluguel. Arthur grunhiu, embora seu coração estivesse batendo forte contra suas costelas. Ele lembrou o olhar nos olhos de Sarah. Não, Catherine, no restaurante. Não era o olhar de uma criminosa. Era o olhar de uma soldado que havia perdido seu pelotão. A porta do elevador deslizou aberta com um leve tilintar. A cobertura era vasta, um palácio de vidro e aço com vista para o horizonte de Manhattan, varrido pela chuva. Estava escuro, a única luz vindo da cidade abaixo. Fique para trás, Graves sussurrou, saindo primeiro, com a arma em punho. Ele varreu a sala. Sala de estar limpa, cozinha limpa. Sr. Sterling. Uma voz chamou das sombras da biblioteca. Arthur congelou. Era ela. Mantenha seu fogo, Graves, Arthur comandou. Ele caminhou em direção à biblioteca. A sala era forrada com livros raros e cheirava a couro velho. Sentada na poltrona favorita de Arthur, silhuetada contra a janela do chão-teto, estava Catherine Vale. Ela havia dispensado o uniforme de garçonete. Ela estava usando um moletom oversized que deve ter roubado de sua bolsa de ginástica na sala de lama. Ela parecia pequena, frágil, mas sua postura era rígida. Sobre a mesa à sua frente havia um laptop. O laptop dele. Você tem 30 segundos, Arthur disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e curiosidade. 30 segundos antes que Graves coloque uma bala na sua perna e nós a arrastemos para o FBI. Catherine não vacilou. Ela virou a tela do laptop para ele. Eu não roubei o dinheiro da Apex, Arthur, ela disse, sua voz firme. E eu não invadi sua casa para te roubar. Eu invadi porque este é o único computador na cidade poderoso o suficiente para descriptografar a caixa preta. Ela colocou um pequeno cartão micro SD prateado na mesa de mogno. Parecia inofensivo. O que é isso? Arthur perguntou. Seguro. Catherine disse, 5 anos atrás, eu encontrei uma discrepância nos livros razão da Apex. Pequenas transferências, centavos principalmente, mas elas estavam acontecendo milhões de vezes por dia. Era um algoritmo projetado para sangrar a empresa até secar sem acionar uma auditoria. Eu rastreei o código. Eu pensei que era uma falha. Ela se levantou lentamente, mantendo as mãos onde Graves podia vê-las. Não era uma falha. Era uma arma. Um vírus financeiro criado por um grupo chamado O Círculo. Eles visam empresas de blue chip, instalam um executivo fantoche, sangram a liquidez e até então vendem a descoberto a ação quando a empresa quebra.
Eles fizeram 3 bilhões de dólares com o colapso da Apex. E eles me incriminaram para cobrir seus rastros. Arthur se aproximou. E o que isso tem a ver comigo? Olhe para a tela. Arthur olhou. Era um esquema de transferência bancária, uma complexa teia de empresas de fachada, mas o destino dos fundos era claro. Esta é a fusão Synergy, Arthur sussurrou, lendo os dados. A empresa que Preston está me fazendo comprar. Não é uma empresa, Catherine disse impiedosamente. É um despejo de dívidas. No momento em que você assinar esses papéis amanhã, a Sterling Heavy Industries absorve 4 bilhões de reais em dívidas tóxicas disfarçadas de ativos. O Círculo irá vender a descoberto suas ações às 9h. Ao meio-dia, você estará insolvente. No jantar, eles possuirão seu império por trocados. Arthur sentiu a sala girar. Preston é meu futuro genro. Ele ama minha filha. Ele está conosco há anos. Catherine olhou para ele com profunda pena. Preston é um adormecido. O Círculo os planta anos antes. Eles vão para as escolas certas, se juntam aos clubes certos, casam-se com as mulheres certas. Ele não ama Emily e Arthur. Ela é apenas sua história de cobertura. Mentiroso, Arthur rugiu. Ele avançou, agarrando Catherine pelos ombros. Graves se adiantou, alarmado, mas Arthur o dispensou. Sua família. Verifique o carimbo de data, hora no arquivo. Catherine gritou de volta, sem recuar. Verifique. Arthur olhou para a tela. O documento, um memorando autorizando a transferência da dívida, estava datado de 3 dias atrás. Estava assinado digitalmente, autorizado por Preston J. Caldwell. Arthur encarou a assinatura. Era inconfundível. O homem que ele tratava como um filho. O homem que ia se casar com sua filhinha em 2 meses. Arthur desabou na cadeira oposta a ela. A luta esvaiu-se dele. Ele parecia 10 anos mais velho do que estava 10 minutos atrás. Por quê? Arthur sussurrou. Por que vir a mim? Eu sou sua inimiga. Eu torci quando você foi para a prisão. Porque estou cansada de correr. Catherine disse, sua voz quebrando pela primeira vez. E porque eu sei o que é perder tudo porque você confiou na pessoa errada. Eu não podia vê-los fazer isso com você também. Arthur olhou para esta mulher, esta garçonete, e viu a espinha dorsal de aço que ela havia escondido sob aquele uniforme. O que fazemos? Arthur perguntou. Catherine se inclinou para frente. Seus olhos eram duros como diamantes. Nós não apenas paramos o acordo, Arthur. Nós matamos o Círculo. Mas para fazer isso, eu preciso de acesso ao mainframe Sterling. Eu preciso fazer o upload do vírus de volta para eles através do túnel de transação. Eu preciso fritar os servidores deles antes que eles possam se desconectar. Isso é ilegal. Graves notou secamente. Altamente ilegal. Assim como me incriminar por 300 milhões, Catherine retrucou. Arthur olhou para o laptop. Então ele olhou para Catherine. Faça isso, Arthur disse. Eu não posso, Catherine disse. O mainframe está biometricamente bloqueado. Reconhecimento de voz. Requer 2 autorizações, a sua e a do CFO. Arthur praguejou. Meu CFO é Braddington, o idiota do restaurante. Ele provavelmente está envolvido. Exatamente, Catherine disse. O que significa que não podemos usar o mainframe aqui. Temos que ir para a fazenda de servidores física em Nova Jersey esta noite. Agora, Catherine disse. O mercado abre em 6 horas. Nesse momento, o telefone de Arthur tocou. O toque quebrou a tensão. Arthur olhou para a tela. Era Emily, sua filha. Ele atendeu, sua mão tremendo. Emily, querida, é tarde. Está tudo bem? Papai. A voz de Emily era pequena, aterrorizada. Ela estava chorando. O sangue de Arthur gelou. Emily, o que há de errado? Eu não sei, ela soluçou. Preston apareceu. Ele está agindo estranho. Ele está revirando o apartamento, procurando por algo. Ele está gritando sobre uma garçonete. Papai, estou assustada. Ao fundo, Arthur ouviu um estrondo.
E então a voz de Preston, maníaca e irreconhecível. Onde está o drive de backup, Emily? Arthur deve ter dado a você. Diga-me, Preston. Arthur gritou ao telefone. Não a toque. Houve uma briga do outro lado. Então o telefone mudou de mãos. A respiração na linha era pesada, calma e aterrorizante. Olá, Arthur, Preston disse. Sua voz havia perdido todo o charme, toda a deferência. Era a voz de um estranho. Se você tocar em um fio de cabelo da cabeça dela, Arthur rosnou. Eu vou te matar com minhas mãos nuas. Guarde o ato de durão, Preston disse suavemente. Eu sei que Catherine Vale está com você. Eu sei que ela tem a caixa preta. Aqui está o acordo. Você me traz o drive esta noite ou Emily tem um acidente trágico. Preston, me escute. Você tem uma hora, Arthur. Encontre-me no armazém 4 dos estaleiros Sterling. Venha sozinho. Se eu vir policiais, se eu vir túmulos, ela morre. A linha ficou muda. Arthur ficou ali, o telefone escorregando de seus dedos dormentes. Catherine já estava se movendo. Ela pegou o cartão micro SD e o enfiou no bolso. Ele está em pânico. Catherine disse, sua mente acelerada. Ele sabe que a fusão está comprometida se eu falar. Ele está tentando cortar suas perdas e pegar a evidência. Eu tenho que dar a ele o drive, Arthur disse, seu rosto pálido. Eu tenho que salvar Emily. Se você der a ele o drive, ele destrói a evidência e mata vocês dois. Catherine disse bruscamente. Ele não pode deixar testemunhas, Arthur. Não agora. Então que escolha eu tenho? Arthur gritou, batendo o punho na mesa. Catherine caminhou até ele. Limpa a garganta. Ela agarrou suas lapelas e o puxou para o seu nível. Nós lutamos, ela disse. Graves cria uma distração. Você entra como a distração, e eu, ela pausou, olhando para a janela manchada de chuva. Eu faço o que faço de melhor. Eu quebro o sistema. Você é uma contadora, Arthur disse, desespero em sua voz. O que você pode fazer em um estaleiro? Catherine sorriu. Era um sorriso frio e aterrorizante. Os estaleiros Sterling são totalmente automatizados, não são? Rodam na mesma rede que sua empresa. Sim, Arthur disse. Então, Catherine disse. Eu não preciso de uma arma, Arthur. Eu só preciso de uma conexão Wi-Fi. A chuva caía em lençóis agora, transformando as ruas de Nova York em rios de óleo preto. O Rolls-Royce Phantom de Arthur rasgava a West Side Highway a 90 milhas por hora. Graves estava dirigindo com a precisão de um dublê. Arthur sentou-se atrás, verificando a carga em um revólver 38 de cano curto que ele não disparava desde os anos 90. Catherine sentou-se ao lado dele, digitando furiosamente no laptop, que estava conectado ao hotspot via satélite do carro. Estou no firewall periférico, ela murmurou, seus olhos correndo por linhas de código que rolavam como uma cachoeira. Mas Preston bloqueou a grade local no estaleiro. Eu não consigo acessar as câmeras dentro do armazém. Você pode anular os guindastes? Graves perguntou do banco da frente. Trabalhando nisso. A criptografia é de nível militar. O círculo deve ter atualizado sua segurança para você. Ironia, Arthur murmurou. Eles frearam bruscamente nos portões dos estaleiros Sterling. Era um complexo industrial maciço no rio Hudson. Contêineres de transporte estavam empilhados como arranha-céus, criando um labirinto de canyons de aço. Ele está no armazém 4, Arthur disse. Graves, você cuida do perímetro. Catherine, fique no carro. Não, Catherine disse. Ela fechou o laptop com força. Eu preciso estar a menos de 50 pés do roteador local para hackear e automação. Eu vou com você. É muito perigoso, Arthur argumentou. Minha vida terminou 5 anos atrás, Arthur, Catherine disse suavemente. Esta é a única maneira de tê-la de volta. Vamos, eles se moveram para o estaleiro sob a cobertura da tempestade. O vento uivava através dos contêineres de metal, mascarando seus passos.
O armazém 4 era uma estrutura cavernosa usada para armazenar máquinas pesadas. As enormes portas deslizantes estavam entreabertas, derramando luz amarela no asfalto molhado. Arthur entrou na luz, segurando as mãos para cima. Ele deixou a arma enfiada na cintura na parte de trás. Catherine se dissolveu nas sombras atrás de uma pilha de paletes, ligando seu laptop. "Preston!" Arthur gritou, sua voz ecoando no vasto espaço. "Estou aqui!" Do passadiço lá no alto, um holofote acendeu, cegando Arthur. "Eu disse para você vir sozinho, Arthur." A voz de Preston ressoou da escuridão. "Estou sozinho", Arthur mentiu. "Deixe-a ir." Lá no alto, na ponte rolante de metal, Preston entrou na luz. Ele parecia impecável mesmo agora. Seu terno estava nítido, seu cabelo perfeito, mas seus olhos estavam maníacos. Ele segurava a Emily pelo braço. Ela estava amordaçada, suas mãos amarradas com zip. Ela olhou para o pai, olhos arregalados de terror. Eles estavam a 40 pés no ar, de pé em uma estreita passarela de metal. "O drive", Preston gritou. "Jogue-o para cima. Deixe-a descer primeiro." Arthur negociou. "Você pensa que sou estúpido?" Preston riu. "No momento em que ela estiver segura, você chama a polícia." "Jogue o drive, Arthur, ou ela terá uma aula de voo." Ele empurrou Emily em direção à grade. Ela gritou contra a mordaça. Escondidas nas sombras abaixo, os dedos de Catherine voaram pelo teclado. Alvo adquirido. Guindaste de pórtico suspenso. 7. Status offline. Contornando o protocolo de administração. "Vamos", Catherine sussurrou, suor escorrendo por sua testa. "Vamos, pedaço de sucata." Arthur enfiou a mão no bolso. Ele puxou o cartão SD prateado. "Aqui", ele gritou. "É tudo. Os livros razão, os e-mails, as provas. Isso te manda para a prisão perpétua, Preston. Mas pegue. Apenas me dê minha filha." "Prisão." Preston, limpa-lhe a garganta, zombou. "Arthur, seu dinossauro velho e ingênuo. O círculo é dono dos juízes. O círculo é dono dos senadores. Eu não irei para a prisão. Eu terei uma promoção por limpar esta bagunça. Autorizar." Catherine sibilou, apertando a tecla Enter. Acesso concedido. De repente, o enorme guindaste suspenso acima de Preston começou a zumbir. A gigante garra magnética usada para levantar contêineres balançou silenciosamente através das vigas escuras. Preston não a ouviu por causa da tempestade e de seus próprios gritos. "Jogue!" Preston comandou. Arthur jogou o cartão SD. Ele girou no ar, brilhando no holofote. Preston instintivamente soltou Emily com uma mão para pegá-lo. Ele se inclinou sobre a grade, pegando o pequeno cartão do ar. "Consegui!" Ele triunfou. Ele o segurou como um troféu. "Adeus, Arthur. Diga olá para sua esposa por mim." Ele agarrou Emily novamente, preparando-se para empurrá-la para fora da borda. Agora, Catherine gritou das sombras. Ela lançou um comando no laptop. Acima de Preston, a garra eletromagnética de 2 Tonon caiu como uma pedra. Parou a 5 pés acima de sua cabeça, com um baque nauseante de hidráulica se quebrando. Preston olhou para cima, assustado. "Ativar ímã", Catherine sussurrou. "Bis." O eletroimã ligou à capacidade máxima. Preston estava vestindo um terno italiano feito sob medida, mas ele também estava usando uma arma em um coldre de ombro, um relógio de aço, e ele estava de pé sobre uma grande de aço. A força magnética era imensa. A arma foi arrancada de seu coldre, voando para cima e grudando no ímã. Seu relógio puxou seu braço para cima, mas o verdadeiro golpe foi a grade de metal em que ele estava apoiado. O ímã magnetizou o pórtico inteiro. Preston foi jogado contra a grade, preso pelos objetos de metal em sua pessoa. "Corra, Emily!" Arthur gritou. Emily caiu de joelhos, rastejando para longe do Preston magnetizado, apressando-se em direção às escadas. "Não!" Preston guinchou, lutando contra a força invisível.
Ele tentou se libertar, mas o imã o estava segurando firme. Arthur sacou seu revólver e apontou para o passadiço. Acabou, Preston. Mas não acabou. Das sombras do chão do armazém, 3 homens emergiram. Eles estavam vestidos com equipamento tático, a equipe de limpeza do círculo. Solte a arma, Sterling, o mercenário líder disse, apontando um rifle de assalto para Arthur. Arthur congelou. Ele estava em menor número. Catherine observou por trás dos paletes. Ela havia usado seu as. Ela não tinha mais armas. Muito bem com o imã, o líder mercenário disse, sua voz distorcida por uma máscara. Mas a brincadeira acabou. Matem o velho, recuperem limpa a garganta, a garota e encontrem o hacker. Os mercenários levantaram seus rifles. Arthur fechou os olhos, esperando pelo fim. Rangido. Um som maciço ecoou pelo armazém. Todos olharam para as portas do compartimento. As portas não estavam abrindo. Elas estavam entortando. Algo maciço estava as arrombando por fora. Bum! Limpa a garganta. O metal dobrou. Bum! As portas voaram de suas dobradiças, caindo no chão de concreto com a força de um terremoto. De pé na chuva, iluminada pelo relâmpago, estava uma máquina. Uma peça alta e amarela de equipamento de construção. Uma carregadeira de mineração da Sterling Heavy Industries. Os pneus eram o dobro do tamanho de um homem, e dirigindo-a, parecendo um demônio do inferno, estava um homem baixo e careca em uma camisa havaiana. Era Benny, o dono da loja de pornografia. Alguém pediu uma pizza? Benny gritou sobre o rugido do motor. Ele engatou a carregadeira e atacou os mercenários. O armazém explodiu em caos. Benny rugiu de riso enquanto balançava o maciço braço hidráulico da carregadeira. A caçamba de aço, grande o suficiente para conter um sedã, varreu o ar como um mata-moscas. Ela atingiu uma pilha de paletes de transporte vazios, enviando lascas de madeira explodindo como estilhaços. Os mercenários se apressaram, sua formação tática estilhaçada. Um deles abriu fogo contra a carregadeira. Faíscas voando enquanto balas batiam inofensivamente no espesso aço industrial amarelo. Fique atrás de mim, Arthur. Benny gritou sobre o ruído do motor. Ele deixou cair a caçamba no chão com um estrondo que fez o chão tremer, criando uma parede de aço improvisada entre Arthur e o atirador. Arthur não hesitou. Ele agarrou as costas do moletom de Catherine. Vá! A sala do servidor fica no escritório dos fundos, depois da linha de montagem. É a única conexão com fio que não será bloqueada. E Emily? Catherine gritou, olhando para o passadiço. Eu vou pegá-la! Arthur gritou. Faça seu trabalho, Catherine. Mate a empresa. Salve o mundo. Catherine assentiu uma vez, seu rosto sombrio. Ela disparou de trás da carregadeira, correndo baixo pelo labirinto de máquinas. Uma bala zuniu perto de sua orelha, estilhaçando um manômetro em um tubo ao lado dela, espalhando vapor. Ela não parou. Ela correu com o desespero de uma mulher que passou 5 anos esperando por este exato momento. Lá no alto, Preston estava lutando por sua vida contra a física. O eletroimã ainda zumbia, prendendo sua arma, seu relógio e as fivelas de metal de seus sapatos ao chão da ponte rolante. Ele estava preso como uma mosca em papel mata-moscas, mas Preston era impulsionado por um pânico selvagem. Ele se contorceu para fora de seu paletó italiano, deixando a arma presa contra a grade. Ele chutou seus caros mocassins, deixando-os presos à grade. Em suas meias e mangas de camisa, ele se libertou do campo magnético. Emily! Ele gritou, sua voz falhando. Emily havia chegado às escadas, mas suas mãos ainda estavam amarradas com zip atrás das costas. Ela tropeçou, caindo com força nos degraus de metal. Preston avançou sobre ela, agarrando-a pelo cabelo. Você pensa que seu papai pode salvá-la? Ele está morto. Eles estão todos mortos. Ei, Preston! Preston congelou. Ele olhou para baixo das escadas.
Arthur Sterling estava subindo em direção a eles. Ele tinha 62 anos. Ele estava sem fôlego. Ele estava encharcado, mas seus olhos ardiam com um fogo azul frio que Preston nunca havia visto na sala de reuniões. Deixe-a ir, Arthur disse, sua voz surpreendentemente firme. Volte, velho. Preston guinchou. Ele enfiou a mão em sua meia e puxou uma pequena faca de cerâmica não magnética. Ele pressionou a lâmina contra a garganta de Emily. Eu vou cortá-la. Eu juro por Deus, eu vou cortá-la. Arthur parou. Ele estava 10 degraus abaixo deles. Você perde, Preston. Arthur disse, olhe ao redor. Seu esquadrão de extermínio está encurralado por um lunático em um bulldozer. A polícia está a 5 minutos de distância e Catherine Vale está atualmente carregando toda a história do seu pequeno círculo para a Sequi. Ela não pode, Preston gritou, suor escorrendo pelo seu rosto. A criptografia é inquebrável. Ela escreveu o código, seu idiota. Arthur cuspiu. Ela não está hackeando. Ela está fazendo login. A distração funcionou. Os olhos de Preston se desviaram para a janela do escritório, onde ele podia ver a silhueta de Catherine digitando freneticamente. Naquele microsegundo, Emily soltou seu peso. Ela bateu a cabeça para trás no nariz de Preston. Houve um estalo nauseante de cartilagem. Preston uivou de dor, lágrimas cegantes enchendo seus olhos. Ele tropeçou para trás. Arthur não correu escada acima. Ele avançou. Ele atacou Preston pela cintura, impulsionando-o para trás. Eles colidiram no patamar de metal. Foi uma briga. Nenhuma técnica, apenas desespero. Preston era mais jovem e mais rápido, mas Arthur estava lutando por sua filha. Preston golpeou com a faca, fazendo um corte profundo no antebraço de Arthur. Arthur nem vacilou. Ele deu um soco no queixo de Preston, depois outro. Isso é pela fusão, Arthur grunhiu, desferindo um golpe pesado no estômago. E isso é pelo vinho. Preston recuou, tossindo sangue. Ele olhou por cima da borda do corrimão. Era uma queda de 40 pés para o concreto abaixo. Arthur, espere! Preston implorou, levantando as mãos. Espere, eu posso te dar nomes. Eu posso te dar os senadores. Não me deixe cair. Arthur estava sobre ele, segurando seu braço sangrando. Ele olhou para o homem que havia fingido amar sua filha. Eu não preciso dos seus nomes, Arthur disse friamente. Eu tenho uma contadora. De repente, as luzes do armazém piscaram e morreram. Escuridão total. Então, um momento depois, todas as luzes da instalação acenderam com brilho total. A sirene no telhado começou a uivar. Dentro do escritório, Catherine apertou Enter. Os sistemas automatizados do armazém rugiram para a vida. A correia da linha de montagem começou a se mover. Os braços robóticos de soldagem começaram a dançar. E as enormes portas do compartimento começaram a fechar, selando os mercenários lá dentro com Benny e sua carregadeira. Está feito, Arthur sussurrou. Preston viu o olhar no rosto de Arthur. Ele sabia que havia acabado. Com um grito de raiva, ele tentou atacar Arthur, visando empurrá-lo da borda. Mas Arthur desviou. Ele era um homem de negócios. Ele sabia como pivotar. O ímpeto de Preston o levou para frente. Ele atingiu o corrimão com força, virou por cima e se debateu no ar. Ele não atingiu o chão. Enquanto caía, o guindaste automatizado, reprogramado por Catherine, balançou sua garra maciça. As garras se fecharam em torno da seção média de Preston, pegando-o no ar. Ele ficou pendurado ali, suspenso a 20 pés acima do chão, gritando enquanto o braço robótico o balançava suavemente para frente e para trás como um pêndulo. Arthur correu para Emily, usando a faca que Preston havia deixado cair para cortar suas abraçadeiras. Eles caíram nos braços um do outro, soluçando na grade de metal. Lá embaixo, os mercenários perceberam que a maré havia virado. Sirenes uivavam mais perto agora. Luzes azuis e vermelhas piscavam através das rachaduras nas portas do compartimento amassadas. Benny desligou o motor da carregadeira.
Ele saiu, acendeu um charuto e examinou a carnificina. Bem, Benny gritou para Arthur. Eu acho que isso invalida a garantia da carregadeira, chefe. O sol nasceu sobre Manhattan, alheio à violência da noite anterior. Era uma manhã nítida e dourada. A cidade estava acordando. Máquinas de café gorgolejavam e o mercado de ações estava se preparando para abrir. Às 7h45 da manhã, a sala de reuniões da Sterling Heavy Industries era uma imagem de elegância corporativa. Bradington, o traiçoeiro CFO, sentava-se à cabeceira da mesa. Ladeando-o estavam 3 advogados de um escritório conhecido por enterrar corpos metaforicamente, e 2 representantes do Synergy Group, os homens de frente do círculo. Eles estavam verificando seus relógios. Ele não vem, Bradington disse, alisando sua gravata de seda. Um sorriso presunçoso brincava em seus lábios. Eu disse a vocês. Preston resolveu. O velho provavelmente está flutuando no Hudson agora. E a assinatura? Um dos advogados perguntou. Precisamos da assinatura de Sterling para finalizar a transferência da dívida. Temos procuração em caso de sua incapacitação. Bradington disse, deslizando um documento para frente. Eu posso assinar por ele. Ele destampou uma caneta tinteiro. A ponta pairou sobre o papel. O acordo que destruiria um legado americano de 60 anos estava a segundos de ser concluído. As portas duplas da sala de reuniões se abriram. Elas não apenas se abriram, elas bateram contra as paredes de mogno com uma violência que fez os advogados pularem. Arthur Sterling entrou. Ele parecia ter sido atropelado por um caminhão. Seu braço estava em uma tipóia. Ele tinha um curativo sobre o olho esquerdo. Seu terno estava rasgado, manchado de graxa e sangue seco. Ele estava mancando, mas estava se barbeando. Ele caminhou até a cabeceira da mesa. Bradington congelou, a caneta escorregando de seus dedos. Arthur! Bradington gaguejou. Meu Deus, olhe para você. Nós ouvimos que houve um acidente. Nós estávamos apenas calha-boca, Bradington. Arthur rosnou. Ele não sentou. Ele ficou pairando sobre eles. Atrás de Arthur, uma mulher entrou. Ela não estava usando um uniforme de garçonete. Ela estava usando um dos ternos de poder de Emily, um blazer e calças azul marinho afiados e sob medida. Seu cabelo estava solto, escovado e feroz. Ela carregava um laptop debaixo de um braço. A sala ficou mortalmente silenciosa. Senhores, Arthur disse, sua voz rouca, eu acredito que vocês não conheceram minha nova diretora financeira. Bradington empalideceu. Aquela é Catherine Vale, a mulher disse. Ela caminhou até a ponta da mesa e conectou seu laptop ao sistema de projetor. E eu tenho uma apresentação para vocês. Segurança? Bradington gritou, levantando-se. Tragam a segurança aqui. Esta mulher é uma fugitiva. Sente-se, Brad. Arthur rugiu. Era a voz que havia construído arranha-céus. Bradington sentou. Catherine tocou em uma tecla. A tela maciça atrás dela acendeu. Não era um PowerPoint. Era uma transmissão ao vivo de uma conta bancária nas Ilhas Cayman. Esta, Catherine disse, sua voz calma e profissional. É a piscina de liquidez da Synergy. Como podem ver, às 8h08 da manhã de hoje, ela está vazia. Os advogados engasgaram. Onde está o dinheiro? O representante do círculo exigiu. Aquela conta tinha 4 bilhões. Eu a movi. Catherine disse simplesmente. Você a roubou? Bradington acusou. Não, Catherine sorriu. Eu a realoquei. Você vê, quando acessei a fazenda de servidores ontem à noite, encontrei os números de roteamento para cada empresa de fachada que o círculo usa. Eu configurei um algoritmo recursivo. Cada centavo que vocês tentaram canalizar para a fusão Sterling foi automaticamente redirecionado para uma conta de custódia controlada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, marcada como evidência de extorsão. Ela clicou no próximo slide. Era uma lista de nomes, centenas deles,
Políticos, juízes, banqueiros, CEOs. Esta é a lista de membros do círculo, Catherine continuou. Eu acabei de enviar por e-mail para o New York Times, o Wall Street Journal e a divisão de crimes cibernéticos do FBI. Bradington estava tremendo. Você não pode provar nada disso. Eu não preciso, Catherine disse. Ela olhou para a tela da TV montada na parede. Ligue-a. Arthur pegou o controle remoto e clicou no botão de ligar. As notícias já estavam passando. A manchete na CNBC estava piscando em vermelho. Notícias de última hora. Escândalo massivo de corrupção exposto. Denunciante da Sterling revela o círculo. A repórter estava de pé do lado de fora dos estaleiros Sterling. Atrás dela, a polícia estava levando um Preston Caldwell algemado para uma viatura. Estamos recebendo relatórios, a repórter disse, sem fôlego, que um despejo massivo de dados incriminou dezenas de figuras de alto perfil em um esquema para fraudar empresas americanas. A evidência foi supostamente fornecida por Catherine Vail, a ex-CFO da Apex, que está desaparecida há 5 anos. O Departamento de Justiça já emitiu mandados de prisão. Na sala de reuniões, os advogados já estavam arrumando suas maletas, tentando fugir do navio afundando. Bradington sentou-se afundado em sua cadeira, derrotado. Arthur caminhou até ele. Ele se inclinou para perto. Você está demitido, Bradington, Arthur sussurrou. E já que você assinou a última auditoria trimestral, você vai para a prisão por fraude. Catherine encontrou as discrepâncias que você escondeu na linha 44. Bradington colocou a cabeça nas mãos e chorou. Arthur virou-se para o resto da sala. Saiam, todos vocês, antes que eu mande a segurança jogar vocês pela janela. A sala esvaziou em 10 segundos. Arthur e Catherine ficaram sozinhos no silêncio. A vista da cidade atrás deles era deslumbrante. Arthur caminhou até a janela. Ele tocou seu braço enfaixado. Nós conseguimos, ele disse, suando surpreso. Nós conseguimos, Catherine concordou. Ela fechou o laptop. Ela parecia cansada. A adrenalina estava se esvaindo, deixando-a exausta. Então, Arthur virou-se para ela. E agora? O FBI vai querer falar com você. Você ainda é tecnicamente uma fugitiva. Eu tenho a prova para limpar meu nome agora. Catherine disse que levará tempo. Advogados, datas de tribunal. Eu tenho bons advogados, Arthur disse. Os melhores. Eles são seus. Catherine sorriu. Um sorriso suave e genuíno. Obrigado, Arthur. Não, Arthur disse. Obrigado. Você salvou minha empresa. Você salvou minha filha. Ele pausou. O trabalho é seu, sabe? CFO, salário de verdade desta vez. Sem gorjetas, Catherine riu. Foi um som enferrujado. Eu não sei. Eu gostava do restaurante. Menos estresse. Eu dobrarei sua oferta, Arthur disse. Eu vou pensar sobre isso, Catherine disse. Mas primeiro, eu preciso de algo de você. Qualquer coisa, Arthur disse. Diga, um bônus, um carro, uma casa. Catherine balançou a cabeça. Ela olhou para as mãos que haviam limpado mesas por 3 anos. As mãos que acabaram de derrubar uma conspiração global. Eu preciso que você ligue para o Leonde, ela disse. O restaurante? Arthur perguntou, confuso. Por quê? Os olhos de Catherine brilharam. Eu saí no meio de um turno, ela disse. Eu preciso que você ligue para Henry e diga a ele que eu pedi demissão. Eu não quero uma referência ruim. Arthur Sterling, o bilionário industrial, jogou a cabeça para trás e riu. Foi uma risada alta e estrondosa que afugentou as sombras da noite. Feito, Arthur disse. E Catherine? Sim, vamos tomar café da manhã em algum lugar barato. Estou desejando panquecas. E foi assim que um bilionário e uma garçonete derrubaram a organização criminosa mais perigosa do mundo. Catherine Vail foi eventualmente totalmente exonerada. Ela não aceitou o emprego de CFO imediatamente. Ela tirou 1 ano de folga para viajar pelo mundo às custas de Arthur, claro, mas eventualmente ela retornou a Nova York. Hoje ela administra as indústrias Sterling ao lado de Arthur e Emily.
Quanto à demanda "me arrumem alguém educado", Arthur Sterling nunca mais a disse. Ele aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais inteligente na sala nem sempre é aquela de terno. Às vezes é aquela que está servindo a água. Se você gostou desta história de justiça e vingança, esmague o botão de curtir, assine o canal e me diga nos comentários o que você faria se encontrasse 4 bilhões em uma conta secreta. Vejo você na próxima.